E aí, galerinha, imagina só uma fábrica onde tudo funciona perfeitamente, onde energia é produzida, onde os produtos são empacotados, onde eles são distribuídos e cada funcionário e cada setor dessa fábrica é responsável por esse tipo de processo. Da mesma forma que funciona em uma fábrica, é no nosso corpo, é no nosso organismo. E é justamente dentro das células, mais especificamente no nosso citoplasma, que essa fábrica funciona. E as nossas organelas é como se fosse cada um desses setores dessa fábrica que são responsáveis por coisas específicas. Inclusive, organelas citoplasmáticas são tema da nossa aula de agora. Galerinha, dá só uma olhada aqui, ó. A gente vai falar sobre o citoplasma. E aí, ó, o citoplasma ela é uma estrutura meio gelatinosa, tá bem? É formado por água, é formado por íons e por substâncias que vão realizar a síntese de moléculas, ou seja, a produção de moléculas, tá certo? O citoplasma ele é ainda formado por uma estrutura chamada de citosol, que é uma parte meio líquida ali do nosso citoplasma. O próprio citosol ele também tem outro nome, que é chamado de hialoplasma. Qualquer uma dessas nomenclaturas você pode encontrar aí na sua prova ou em algum lugar no Enem e tudo mais. E ainda tem um emaranhado de redes chamado de citoesqueleto, que basicamente serve para dar uma estrutura firme à célula. A gente vai falar melhor detalhadamente sobre o citoesqueleto aqui neste canal, tá certo? Mas eu queria começar com vocês aqui a falar sobre as organelas citoplasmáticas, ou seja, aquelas organelas que estão no citoplasma. E a primeira organela que eu quero falar com vocês é o ribossomo. Detalhe, pessoal, os ribossomos tanto estão presentes em indivíduos eucariontes, que é o nosso caso, seres humanos, quanto os indivíduos procariontes, como é o caso das nossas queridas bactérias, tá bem? E aí, olha só, primeira coisa, função básica e principal que você realmente tem que saber sobre os ribossomos. Eles são responsáveis pelo processo de produção das proteínas. Galera, proteína basicamente é um tipo de molécula bioquímica que dá funcionalidade a quase tudo que tem no nosso corpo, a quase tudo que tem no nosso organismo, beleza? Então as proteínas são muito importantes para a gente. E basicamente qual é a estrutura de um ribossomo? É a junção do RNA, chamado de RNA ribossômico mesmo, tá certo? Mais as proteínas, beleza? Quando se juntam esses dois, a gente forma o ribossomo. E aqui a gente tem o desenho do que mais ou menos seria ali um ribossomo, tá certo? Então, essa parte maior, veja que o ribossomo ele é dividido em duas partes. Essa parte maior a gente chama de subunidade maior. Bem criativo, né, o nome? A parte menor, adivinha só? A gente chama ela de subunidade menor. Então, todos os ribossomos eles têm essas duas subunidades, uma maior e outra menor. E eles vão atuar diretamente nesse processo de produção de proteínas, tá certo? Detalhe, esses ribossomos, eles não têm uma membrana lipoproteica. Quase todas as nossas organelas citoplasmáticas, elas têm uma membrana lipoproteica que reveste ela, igualzinho seria lá na membrana citoplasmática, tá certo? Na membrana plasmática das células. Mas aqui não é o caso dos ribossomos. É tanto que eles estão presentes nos procariotos, porque procarioto não tem realmente membrana lipoproteica no interior de suas organelas. Bom, existe uma estrutura também, gente, chamada de polirribossomos. Polirribossomos, o que seriam polirribossomos? Vamos lá. São vários ribossomos que se ligam ao mesmo RNA mensageiro para produzir a mesma coisa. Um exemplo para vocês se ligarem no que eu estou falando. Quando várias impressoras elas estão ligadas no mesmo arquivo. Então tem 10 impressoras aqui, todas estão ligadas naquele único documento que está sendo impresso várias vezes ao mesmo tempo. Para que a gente faz isso? Para produzir muito aquele arquivo. No caso aqui das organelas do ribossomo, a gente faz isso para produzir muito um determinado tipo específico de proteína que a gente está necessitando naquele momento específico.
Por exemplo, alguns anticorpos que possam defender o nosso organismo de agentes invasores. A gente foi contaminado, a gente está precisando produzir muito anticorpo ali rapidamente. Então a gente vai e utiliza esse processo de polirribossômico para poder nos defender direitinho, tá certo? Agora, se liga comigo que a gente vai falar do retículo endoplasmático, beleza? Pessoal, agora se liga aqui, ó. Como eu falei, a gente vai falar sobre o retículo endoplasmático. E de cara já existem dois tipos de retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O rugoso, ele pode ser chamado de granuloso e o liso pode ser chamado de agranular ou agranuloso, beleza? Muito bem. Então vamos lá. Eu quero deixar claro para vocês também que o retículo endoplasmático ele só existe em eucariotos. Por quê? Porque trata-se de uma organela citoplasmática que é formada por uma membrana lipoproteica. Lembra lá que os procariotos não têm organelas assim, tá certo? Então olha só, falando aqui do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, como queira, a mesma coisa, tá? Por que que ele é chamado de rugoso ou de granuloso? O que seriam esses grânulos? Seriam os ribossomos que estão ligados a ele, beleza? Aí, pensa comigo, se o cara tem ribossomo aderido a ele, qual é a função dele? Produção de proteínas. Agora, detalhe, existem duas formas de uma célula ela produzir proteína. Ou ela produz proteína para essas proteínas ficarem dentro da própria célula, para terem alguma função ali dentro, por exemplo, digestão, alguma coisa do tipo, ou ele vai, ou então fazer parte da membrana plasmática, ou ele vai produzir proteínas que vão para fora da célula, beleza? Para fazer alguma coisa em algum local do seu corpo, lá do seu organismo. Quando se tratar de proteínas que vão para fora da célula, que eu vou exportar, mandar para fora da célula, aí eu vou produzir elas nos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Quando é para ficar dentro da célula mesmo, eu produzo ali nesses ribossomos que a gente acabou de estudar, que eles estão ali só dispersos na célula, não estão grudados em nada, beleza? Então olha só, basicamente como que funcionaria aqui a estrutura, ó. Se liga, isso aqui que eu desenhei seria a membrana do retículo endoplasmático rugoso, aqui é a parte de dentro dele, tá certo? Aqui é a parte de dentro dele, tá bem? E eu chamo essa estrutura que fica de dentro, um líquido ali que fica dentro de lúmen, tudo bem? Aqui é a parte de fora, beleza. Então o ribossomo é esse danadinho aqui, veja que ele tá solto, ele não tá encostando aqui ainda no retículo endoplasmático, ele tá solto. Chega aqui uma fitazinha de RNA e começa a secretar ali a produção da proteína. A proteína, essas bolinhas aqui, é o início de uma produção de uma proteína. Depois a gente vai estudar no canal direitinho como seria isso, tá certo? Ah, detalhe, gente, se você tá gostando do vídeo até aqui, não se esquece de comentar, de curtir, de mandar para os amigos. Se você tá com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que o professor vai lá e te responde, beleza? Mas dá essa moral aí para valorizar o nosso trabalho. Mas voltando aqui, ó. Então a gente tá aqui com esse processo de produção dessa proteína, beleza? E o ribossomo ele não está encostado ainda no retículo endoplasmático rugoso, beleza? O que vai acontecer aqui? Essa proteína aqui, o ribossomo identificou que ela é uma proteína que precisa ser mandada para fora da célula e não para ficar dentro da célula. O que ele vai fazer? Ele vai vir para cá, ó, e ele vai se aderir agora à célula. Beleza? Então ele vai secretar as substâncias dele aqui dentro. E isso aqui é uma proteína, tá certo? Isso aqui é uma proteína que foi formada. A proteína ela se forma aqui todinha, bonitinha. E aí o que ela vai acontecer com ela? Ela vai ser exportada para onde? Para fora da célula. Então todo esse processo aqui está acontecendo no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Beleza? Só para vocês entenderem melhor esse processo de produção de proteína, veja que aqui está o núcleo, né? O núcleo ele vai nos dar o quê? Vai dar o material genético. Material genético é quem diz como é que a gente produz a proteína. Por isso que é pertinho aqui do retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui vai vir a informação e essas bolinhas em preto que eu desenhei aqui seriam as proteínas que estão sendo produzidas. Essas proteínas estão sendo produzidas aqui no retículo endoplasmático granuloso. Eu coloquei aqui com G e aqui eu coloquei com R no final. Só para você se ligar que pode ser rugoso ou granuloso, tá?
Beleza. Então aqui essas proteínas vão sair daqui e vão para onde? Vão para o complexo de Golgi, que vai ser a próxima organela que a gente vai ver daqui a pouco como é que elas funcionam, tá certo? Então depois que é produzida aqui, ela vem para cá para ser empacotada e distribuída, beleza? Agora, eu disse a vocês que existem dois tipos de retículo endoplasmático. O granuloso ou rugoso, a gente já viu. Agora a gente vai falar do retículo endoplasmático liso. Bom, o rugoso tem a função de produzir proteínas. O liso tem a função de produzir lipídios. Lipídios são óleos e gorduras, tá certo? Tem a função também de ajudar no processo de contração muscular e também tem a função de desintoxicação lá nos nossos hepatócitos. Pensa só, você é um cara que gosta de tomar uma cervejinha, um uísque, uma cachaçinha meio perigosa, e aí você fica com aquela ressaca danada. No outro dia, o seu corpo ele tem uma tendência de tentar curar você. Para isso, quem vai agir são as células do seu fígado, os hepatócitos, tá certo? São células hepáticas que vão agir nessa recuperação do seu organismo. E dentro dos hepatócitos, a estrutura que funciona nesse processo de recuperação, de desintoxicação do organismo, é o retículo endoplasmático liso ou agranuloso. Beleza? Então, gente, se liga que agora a gente vai estudar como é que funciona o complexo ou aparelho de Golgi, beleza? Galerinha, a gente vai falar agora também sobre o nosso querido aparelho ou complexo de Golgi, tá certo? Você pode encontrar essas duas nomenclaturas aí na literatura, nas provas, no Enem, beleza? Qualquer uma das que você encontrar, você já vai saber do que se trata. Bom, então, como eu tinha falado lá no começo dessa videoaula, você imaginou lá uma fábrica que empacota um produto, que distribui ele, tudo certinho. O complexo de Golgi, ele compreende algumas dessas funções. Se liga só, o empacotamento, então basicamente chegou uma proteína lá no nosso complexo de Golgi, ela vai ser empacotada. Depois essa proteína, ela vai ser o quê? Distribuída. Vai ser distribuída para o local onde ela vai atuar, onde ela é necessária. Ocorre uma coisa também chamada de modificação de moléculas, tá certo? Ou seja, as moléculas elas vão se transformando. Elas chegam no complexo de Golgi de uma maneira e saem de uma maneira diferente. É igual você. Você chegou nessa videoaula como uma pedra bruta, mas você vai sair daqui como um diamante lapidado, sabendo tudo sobre organelas citoplasmáticas para gabaritar qualquer prova, beleza? E, claro, a função de secreção celular, que é a função mais importante dela. Vou meter esse asteriscozinho aí para você lembrar. Então, o que seria a secreção celular? Secreção é quando você produz dentro da célula alguma coisa. Essa alguma coisa é algo positivo, é algo importante para a célula, beleza? E você libera essa alguma coisa fora da célula, beleza? Repetindo, secreção, produziu algo muito importante dentro da célula e você libera isso lá no organismo para atuar de alguma forma. Pode ser qualquer tipo de função, pode ser de defesa, de transporte, de movimentação, tá certo? De crescimento, qualquer coisa, tudo bem? Beleza, só queria que você desse antes uma olhada aqui, mais ou menos na estrutura anatômica do que seria uma representação do nosso complexo de Golgi, que tem duas partes importantes, a face cis e a face trans. É sempre aqui na face cis onde as moléculas chegam. E aqui na face trans é por onde as moléculas saem, beleza? Elas saem por aqui. Então, olha só, as moléculazinhas, essas danadinhas aqui, elas estão chegando aqui na face cis e elas vão passando por cada um desses complexos, cada uma dessas bolsas que aqui estão, e elas vão sofrendo transformações. Elas chegaram aqui de um jeito, vão sair aqui de outro. Ao final, elas são liberadas aqui, beleza? São liberadas e vão para fora da célula para atuar da maneira como forem orientadas. Outra situação aqui, ó, elas são importantes na produção dos nossos queridos lisossomos, que é uma organela que a gente ainda vai estudar, tá certo? Lisossomos é responsável lá pela digestão, beleza? São importantes na síntese. Síntese é produção, tá, pessoal? Sempre que vocês virem essa palavra síntese, tá falando de produção. Produção de quê?
carboidratos, tá certo? Dos açúcares. Formação também da nossa querida parede celular. Lembra lá, parede celular ela está externa à membrana plasmática das células. Ela é muito presente lá nas células vegetais. Nós, animais, não temos ela, mas é uma estrutura mega importante, tá certo? Vacúolo digestivo, que acontece isso aonde? Nas plantas, tá certo? As células vegetais, ela tem uma estrutura grande, que é o vacúolo, que armazena vários tipos de substâncias diferentes. Nesse caso aqui do vacúolo digestivo, vai armazenar proteínas essenciais para a nossa digestão. E o acrossomo nos animais. Gente, acrossomo, para quem não está lembrado, é aquela cabecinha do nosso espermatozoide, beleza? Então essa cabecinha do espermatozoide, na hora que ele se encosta com o óvulo da mulher, ele vai digerir a parede do óvulo da mulher para ele conseguir entrar dentro e fazer a fecundação, conseguir jogar o material genético dele dentro lá da célula do gameta feminino e fecundar para gerar um novo ser vivo. Beleza? Galerinha, a aula de hoje fica por aqui, mas se liga, vai ter uma parte 2 com as outras organelas que estão faltando, muito completinhas para você. Então, se liga sempre nesse canal. E não se esqueça, se você tem o sonho, o interesse e o desejo de ser aprovado do Enem, não desista do seu sonho. E eu estou aqui para ajudar você a atingir esse objetivo. Abraço a todos e até a próxima.